grande estar com os irmãos aqui, de ter essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no meu coração com os irmãos. E eu peço aos irmãos que abram a palavra no livro de Gênesis, capítulo número 36. Gênesis capítulo 36. Nós vamos ler apenas o versículo de número 24. Gênesis 36, 24. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que nós lemos aqui, diferente do que a gente sempre fala, né? A palavra bem conhecida da igreja, eu acredito que essa não deva ser. Uma palavra pouco conhecida, uma palavra pouco lida, mas nós bem sabemos que toda a palavra, ela é profética. A palavra do Senhor, ela é revelada. Então, em cada versículo, em cada detalhe da palavra do Senhor, o Senhor tem algo a tratar com as nossas vidas. Porque no Velho Testamento, nós vemos o Senhor Jesus, em tudo nós vamos ver a figura do Senhor Jesus profetizado. E no Novo Testamento nós vamos ver Jesus já revelado. E o texto que nós lemos, ele nos mostra aqui a genealogia, a descendência, de Esaú, que era um dos filhos de Isaac, um dos que teria, por direito no seu nascimento, o direito às bênçãos eternas, direito à bênção patriarcal, aquilo que passou de Abraão para Isaac, agora passaria para as mãos de Esaú. Mas a palavra vai nos falar que Esaú foi um homem profano. É uma palavra dura de se dizer, mas a palavra nos fala, quando fala de Esaú, vai dizer que Esaú é um homem profano, um homem que se desviou daquilo que era a vontade do Senhor. Profano por quê? Porque ele amou mais as coisas dessa vida, ele deu mais interesse àquilo que era dessa vida, o material, do que as bênçãos espirituais. E segundo a psicologia, as pessoas estudadas deste tempo, elas vão nos falar que o homem, ele é fruto do meio que ele vive. Os irmãos entendem o que é isso? Ser fruto do meio que vive? Porque quantas pessoas você não vê, que os pais, seguiram um caminho, às vezes de ser usuário de droga, de uma bebida, às vezes de um comportamento, de um tipo de comportamento, um tipo de atitude que era tomado por essas pessoas, e isso vai passando para a geração seguinte. Por quê? Porque os filhos, eles vão ser o espelho de quem? Os pais. E conforme você vai vendo o seu pai fazer, o filho vai seguindo. Como diz a minha mãe, a criança, ela é como um papel em branco. Ela é um livro em branco. E tudo que você deixa ela ver e ouvir, ela vai sendo anotada ali na cabecinha dela, ela vai aprendendo. Tanto que nós vamos ver nos nossos filhos, se você achar que seu filho é insuportável,
saiba que ele é uma cópia sua, saiba que ele é imitação sua. Se eu pegar e falar, a Júlia, misericórdia, a Rebeca, Davi, eu vou te enganar não, né, Josiane, eu vou te enganar não, mas ela é espelho e reflexo de você e do Davi. Por quê? Porque eles só imitam aquilo que nós passamos, aquilo que nós ensinamos a eles, embora não sigam tudo. Então, para os psicólogos, aqueles que estudam essa área social, eles vão dizer que o homem é fruto do meio, que o homem acaba se igualando àquilo que vai se passando de geração para geração, sejam as coisas boas ou as ruins. Eu tenho meu pai aqui hoje, por exemplo. Eu vi sempre no meu pai um homem honesto, trabalhador, e eu segui essa linha de raciocínio. Por muitas vezes eu fui tentado e induzido a seguir outros caminhos, mas aquilo que ele me deixou de legado e me ensinou, eu falei, não, peraí, meu pai não me ensinou assim. Meu pai me ensinou assim, assado. Então eu fui seguindo aquilo. Mas tem pessoas que não vão fazer isso. E a palavra do Senhor, ela é totalmente contra isso. Porque enquanto para o homem, para essas pessoas hoje, falar que o homem é fruto do meio que vive, né? Você vive lá numa favela, né? No meio do tráfico, você vai acabar virando traficante. Porque você está lá e a gente sabe que não é bem assim. Quantas pessoas estão lá e são servos do Senhor, são pessoas que estão lá e às vezes até não tiveram encontro com o Senhor, mas não se deixaram contaminar com aquela situação. E a palavra vai nos mostrar que isso não é uma verdade. Nós vemos Daniel e seus amigos, será que só foram eles que foram levados para a Babilônia de Israel? Certamente, né, dentro de uma nação, nós somos, o Brasil, uma nação de 200 milhões de pessoas. Você imagina um exército invadindo aqui e vai levar só 4 jovens. Israel não tinha uma população tão grande como nós temos aqui, mas eram milhões e milhões de pessoas. E só levaram 4 jovens? Não, havia muitos outros. Mas quais foram citados? Aqueles que colocaram, aqueles que propuseram no seu coração: eu não vou me deixar contaminar com as iguarias do rei. Eu vou viver uma vida santificada. Eu vou abrir mão disso. Por quê? E quando nós vemos a figura aqui de Abraão, Isaac, Esaú, a palavra vai nos falar que Esaú ele vai contrário àquilo que os seus pais fizeram. Esaú, enquanto Abraão buscava o Senhor, enquanto Abraão buscava, né, fazer a vontade de Deus, e passou isso para Isaac, e o Senhor os abençoou, Esaú vai pegar e vai fazer totalmente o contrário. Esaú vai dar valor, vai dar importância a uma situação, uma circunstância de momento. Ele vai dar mais valor à matéria do que ao espiritual. Quando Esaú fez aquela escolha que Jacó põe diante dele o prato de lentilhas, Esaú se tornou um homem profano, um homem carnal. Esaú renunciou ali às bênçãos, né, da aliança do Senhor com Abraão. Esaú deu as costas para aquilo que era o profético. Meus irmãos, isso é muito sério, porque ao tempo que, enquanto Esaú ele dá as costas para o profético, nós vamos ver que o Senhor não deixa de abençoar a vida material dele. Ele vai ser abençoado no material, mas ele perde completamente a bênção da aliança, a bênção espiritual. Por quê? Porque ele preferiu naquele momento vivenciar aquilo que saciar a sua carne, aquilo que era o seu desejo. Então a palavra vai nos falar que Esaú, ele foi contra aquilo que era o projeto do Senhor. E é muito sério o que ele fez, porque ele feriu ao Senhor Jesus. Porque Esaú era o primogênito, e todo primogênito profetiza o Senhor Jesus. Por quê? Porque o primogênito, ele tem a bênção dobrada. Ele tem a bênção dobrada. E Jesus, ele tem a bênção dobrada, porque ele é Senhor da terra e é Senhor dos céus.
Então o Senhor Jesus, ele tem a bênção dobrada, e Esaú manchou isso. A tríplice, lista patriarcal tinha que ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas ele feriu isso, e ele perdeu essa bênção, e a lista passou a ser mudada. A lista foi mudada. A lista passou a ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus do improvável, o Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque Deus muda a lista. Aleluia, glória a Deus. Seu nome está na lista? Eita glória! Eu estou lutando com o meu Aleluia. lado. E acredito que nós estamos em oração Glória a aqui, Jesus. porque nós estamos lutando para herdar esse céu também. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as rochas espirituais. E nós estamos aqui em oração buscando o quê? A nossa bênção eterna, a nossa bênção espiritual. Aleluia. Porque isso aqui tudo vai passar, irmão. E como o pastor disse, há um futuro de glória reservado para nós. Glória a Jesus. Você já Aleluia. pensou? Todo dia você acorda naquela cama sua. Eu não sei se a sua é macia, se ela é dura, se ela é confortável, se ela não é. Se ela é quentinha ou se ela é fria. Mas você já pensou um dia se acordar num lugar, num ambiente onde as ruas são de ouro, a água é como cristal, Louvado seja o a teu água nome. é vida, e o próprio Senhor vai ser a nossa luz, que não é Aleluia. maravilhoso, onde você não vai mais sentir dor, você não vai sentir mais frio, você não tem mais conta para pagar, as preocupações já se foram, já ficaram Aleluia. as coisas velhas já se ficaram. Tudo se fez novo. E o Senhor não tem só um novo para nós, o Senhor tem um glorioso. Para quem? Para aqueles que dão valor, para aqueles que valorizam o espiritual. Aleluia. Jacó deu valor ao espiritual. Esaú não. Esaú preferiu uma circunstância momentânea. Glória a Jesus. Deus deixou de abençoar Esaú? Não. Esaú foi abençoado. Mas o que adianta, irmãos? Nós temos o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que nos vale? Se naquele dia nós chegarmos diante do Senhor e falar assim: sai para lá, porque eu não te conheço. Que coisa terrível. O que vale ser conhecido na terra por homens, mas não ser reconhecido no céu? Mas eu digo para essa igreja, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que busca, a igreja que valoriza, a igreja que valoriza o espiritual, a igreja que valoriza a eternidade, a igreja que está dando valor àquilo que Deus quer falar com ela. Aleluia, glória a Jesus. Ela não pode ser conhecida por homens. Às vezes ela não vai ser reconhecida por homens, mas o seu nome é reconhecido lá no céu. Aleluia. O seu nome está na lista. E não é o pastor, não é eu, não é o diácono, não é o presbítero que coloca na lista, mas é o Senhor Jesus. Aleluia. Foi Ele que Glória. pagou um alto preço pelas nossas vidas e nos garantiu o nosso nome nessa lista. Aleluia. Nós não éramos merecedores, Jacó não tinha direito, nós não tínhamos direito a estar nessa lista, mas o Senhor nos colocou lá, porque Ele pode pôr, e Ele também pode tirar. Esaú foi tirado, mas Jacó foi colocado lá. Jacó era o improvável, Jacó era o enganador. Eu não sei, os irmãos aqui, mas eu já tive um passado ruim, sim. Mas o Senhor me resgatou. Porque nós não merecemos nada. Tudo que nós temos, às vezes nós podemos até pensar assim: não, eu mereço estar nessa lista. Eu mereço. Irmãs? Eu mereço, eu venho todo sábado, eu oro, eu vou lá na igreja do irmão, lá no Isaac, eu venho aqui, eu estou nos cultos, eu jejuo, eu mereço. Tem uma notícia para você: você não merece não. Você não merece não. Aquilo que nos tornou merecedores e dignos das bênçãos eternais é a graça do Senhor Jesus. Porque a graça dele nos dá aquilo que nós não merecemos. A graça do Senhor nos leva a alcançar aquilo que nós não temos mérito para alcançar. A graça nos deu. Então você está aqui hoje, não pelas suas forças, não porque você é bom,
mas é porque o Senhor Jesus te alcançou com a graça. Aleluia. É porque o Senhor, Glória a Jesus. a igreja, ela tem um louvor nos seus lábios, é pela graça dele. Ela tem uma gratidão no seu coração pela graça dele. Nós somos usados nos dons espirituais, é pela graça dele. O Espírito Santo é derramado sobre nós pela graça dele. Nós temos línguas estranhas pela graça dele. O Senhor visita o seu povo. Pode ter 2 ou 3, eu estarei lá. É pela graça dele. Aleluia. Não é por nós, mas é pela graça Glória a dele Jesus. e pela misericórdia. Glória a Porque Jesus. a graça nos dá aquilo que não merecemos. E a misericórdia do Senhor não nos deixa ter aquilo que nós merecemos. Aleluia. E ó, graça e misericórdia andam de mãos dadas no projeto da salvação do homem. São os atributos de Deus, né? Essa graça maravilhosa, ela não nos deixa, né? Ela não nos deixa viver aquilo, né? A misericórdia do Senhor, né? Corrigindo, ela não nos deixa ter aquilo que nós merecemos. E a graça nos dá aquilo que nós não somos dignos. Que coisa maravilhosa viver na presença do Senhor. Aquele que faz a escolha, né? Aquele que valoriza o espiritual, o profético, ele vive uma vida de glória, de bênção. Ele é honrado. Então, porque Esaú, o nome de Esaú, o binômio Esaú, ele só é citado na Bíblia, irmãos, porque ele foi um príncipe. Senão ele nem seria citado. Isso aqui é pela misericórdia de Deus. Citar a descendência de Esaú aqui é um livro chato, é enjoado. Como eu falei com os irmãos não devem conhecer. Por quê? Porque é um livro né, diferente, mas diante do nome Esaú é um nome, né, que ele só está sendo citado aqui pela misericórdia do Senhor. Ele só é citado aqui, o binômio Esaú, por conta da misericórdia de Deus. E tanto é que isso é que Esaú vai ser citado na Bíblia mais ou menos 200 vezes. Mas Jacó, aquele que deu valor ao espiritual, ele é honrado. O nome dele é citado quase 2.000 vezes. Olha que benção, pastor que gosta desses números, né, pastor? Que coisa maravilhosa, né? São 10 vezes mais. Por quê? Porque Jacó valorizou o espiritual. Glória a Jesus. E a descendência, né, nós vamos ver aqui, o livro é enjoado, né? E vai falar, fulano citou fulano e tal, e ele só vai ser citado, como nós já falamos, pela misericórdia do Senhor. E ao ser citado, às vezes nós lemos e nos passa desapercebido. Mas a palavra vai nos falar aqui no versículo que lemos, que os filhos de Zibeão era Aiá e Aná. E a palavra fala assim: e este Aná, ele achou caudas no deserto. Meus irmãos, nós sabemos que às vezes isso aqui vai passar desapercebido para os irmãos. Mas o que a palavra nos mostra é que havia 2 irmãos. Assim como havia Esaú e Jacó, aqui a palavra nos fala de 2 irmãos, Aiá e Aná. Mas a palavra vai nos mostrar que o Aná, ele teve, né, algo foi ressaltado aqui na sua genealogia. Porque vai falar, esse é o Aná que encontrou cauda no deserto. Meus irmãos, nós vemos aqui que o nome de Aná, ele já não é só mais chamado de Aná, mas ele é chamado de Aná, o que achou caudas no deserto. Tem Bíblias que vai dizer aquele que achou fontes no deserto, fontes termais. Os irmãos sabem o que são as fontes termais, sabe? Água. Né? Quando fala de Caldas, né, nós temos aqui no Brasil Caldas Novas, Poço de Caldas, que são lugares onde a água aqui quente. E se nós pesquisarmos um pouco, nós vamos ver que essa água, ela não serve só para descedentar a nossa sede.
mas elas são águas que curam. Elas têm uma cura nelas. Elas têm, né, um poder assim, né? É igual quando você chega em casa, não é a mesma coisa, né? Uma cauda ali, algo natural, totalmente diferente. Mas não tem aquele dia que você está cansado, né, Zé? Você está cansado, andou o dia inteiro de moto, as costas estão doendo. Aí você pega, entra debaixo do chuveiro, aquela água quente. E aquilo faz o que com você? Aquilo te relaxa, aquilo descansa o seu corpo, aquilo alivia as suas dores, as suas tensões. E como eu disse, o Senhor Jesus, ele está profetizado no Velho Testamento, irmãos. E o Senhor Jesus, um dia, nós como Aná, nós vivíamos no deserto. Aná estava num deserto, uma terra que não tem nada, uma terra árida, que não acha sombra, que não acha, né, uma pastagem verde. E a palavra vai nos dizer que ele estava lá apacentando os jumentos do seu pai. Olha que vida que ele estava vivendo, apacentar jumento. Se você apacentar uma ovelha já é difícil. Você já vê que o pastor tinha ali, né, no seu cajado, né, aquele arco que era para poder buscar uma ovelha perdida. Nós temos um louvor que fala das ovelhas perdidas. Eram 100 ovelhas, mas uma fugiu. Sempre tem uma fugida. Agora você imagina um jumento. O meu pai, que é mais antigo aqui, né, morou mais aqui quando isso aqui, né, Muriaé ainda era mais roça do que é hoje. Ele já lidou com esse tipo de bicho. E é um bicho difícil de lidar. E quando ele empaca, quem que tira o jumento do lugar? É difícil. Tem que bater, tem que cutucar. Meus irmãos, e o mundo, ele não é, né, um lugar, um campo florido, ele é um deserto, ele é difícil. Nós estamos vivendo dias difíceis. O sol está rachando sobre a igreja. O sol está queimando. O chão está difícil de caminhar. Não tem sombra, você não acha sombra. No deserto você não acha sombra. No deserto o caminho não é perfeito. Já andou em cima da areia, não é difícil andar na areia? Torce o pé, né? E eu que sou mais cheinho, aí é mais difícil ainda. Dói as articulação, tudo. E tem os lugares que já é mais pedra. E pedra difícil, mesmo que você esteja de tênis, calçado, é complicado. A vida daquele rapaz não era fácil, assim como a nossa vida também não é fácil, irmãos. Viver num deserto não é fácil. Apacentar jumento, pior ainda. Ele tinha que apacentar jumento no deserto. O mundo é como um jumento, é difícil, porque o mundo empaca nas suas decisões. Olha aí, ó, há poucos dias, o que aconteceu com a nossa nação. O mundo é teimoso, ele empaca, e não adianta você falar, você argumentar, você explicar, porque o mundo é teimoso. Até receber o apelido de gado. É difícil. Por quê? Porque o mundo é teimoso, é difícil. Nós vivemos momentos difíceis. É verdade. Mas esse Aná, o dia dele, teve um dia que o dia dele foi diferente. Aleluia. Porque o Aná, trabalhando ali de sol a sol, né, difícil, né, procurando às vezes uma água, e no deserto é difícil de achar água, mas a palavra nos fala que o Aná não achou uma água qualquer não, ele achou água, e ainda achou águas termais, ele achou uma fonte diferenciada, assim como nós, irmãos, caminhando nessa vida difícil, né? Nesse deserto complicado, árido, difícil que temos vivido, mas um dia nós encontramos o Senhor Jesus, que é a fonte da água da vida, e essa fonte não é qualquer fonte, porque Ele não só descedentou a nossa alma, mas Ele trouxe para nós o alívio das nossas tensões, Ele trouxe para nós o alívio que nós precisávamos para o nosso coração, para a nossa alma que estava desgastada, que estava cansada, os nossos pés que estavam feridos. Ele foi cura para a nossa vida, Ele foi água que curou, Ele foi água que restaurou as nossas forças, porque quantos de nós já não estávamos enfraquecidos? Porque, como eu disse, andar no deserto é difícil, queima o pé, machuca o pé, mas ele, todos os dias, aquela vida dele continuou difícil, tá, irmão?
A palavra não fala que ele deixou de ir para o deserto para sentar o jumento do pai dele, não. A vida dele continua difícil. Você vai sair daqui, eu tenho uma notícia para você que talvez você não goste. A sua vida vai continuar difícil. Enquanto nós estivermos aqui no deserto dessa vida, a nossa vida vai ser difícil. Mas todas as vezes que você se machucar lá fora, que o sol te castigar, saiba que tem uma fonte viva. Aleluia, glória a Deus. Tem um lugar que você pode ir e o maná todo dia. Ele podia passar o dia inteiro ali passando raiva com o jumento, né, com aquela situação difícil, né, o sol castigando ele. Mas no final do dia ele vai dizer: eu vou lá na fonte agora renovar minhas forças. Eu vou lá na fonte ressecar minha sede. Aquele homem, ele teve um machado glorioso que profetiza nosso Senhor Jesus. Um homem que era da descendência de um homem profano, um homem que não valorizou, e que, né, como nós dissemos aqui, para a sociedade vai dizer: esse não tem jeito, né, porque, né, o homem é fruto do meio que ele vive. Não, ele foi diferente. O Senhor um dia alcançou a vida dele. Foi pela graça do Senhor Jesus que Ele nos alcançou. Nós não tínhamos mérito, mas um dia essa fonte se revelou a cada um de nós. E hoje nós temos um lugar para descedentar a nossa sede, para saciar a nossa sede, para relaxar das questões. A nossa alma cansada, não desespera, espera em Deus, porque dele vem te socorrer. É Ele que vem te socorrer. Aleluia. A alma cansada, né? O pastor não pode abraçar ela. Não, Zé Lúcio, o Antônio, o Davi, ninguém pode abraçar a alma, ninguém pode trazer para você o alívio das suas tensões, daquilo que te preocupa, daquilo que te faz chorar. Mas essa fonte, ela traz para você o alívio das suas dores, essa fonte traz para você o renovo que você precisa. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. E por que nós temos no sábado de manhã buscar a face do Senhor? É uma fonte que jorra desse altar. O Senhor Jesus está presente. É isso que nos traz aqui. Nós não viemos aqui motivados por homens, irmãos, mas o que nos traz a presença do Senhor é a sua presença gloriosa. É saber que a semana foi difícil, mas aqui está o meu alívio, aqui está o meu renovo. Aleluia. Que bênção gloriosa. Glória, Jesus. Aleluia. Glorifica o nome dele, porque ele é digno de toda a honra. Glória a Jesus. De toda a glória, de todo o Louvado louvor. Abre sua boca. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso. Porque o louvor também sobe aos céus e volta como resultado. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e nós vemos o nome dele foi mudado. Porque agora ele não vai ser mais só o Aná. Agora ele vai ser o Aná que achou caudas no deserto. Esse é o Aná. Quando ele passava na rua, aí o filho do Simeão ali, ó. Aquele ali é o Aiá. Mas aquele ali é o Aná, que encontrou cauda no deserto. Glória a Deus. E hoje nós podemos dizer, ali está o pastor Giovanni, que achou cauda no deserto. Glória a Deus. É, o Maninho que achou cauda no deserto. A Marcela que achou cauda no deserto. Está o irmão que achou cauda no deserto. Está o outro ali, tudo lá. Por quê? Porque isso virou a nossa experiência. Virou o nosso sobrenome. Ali estamos remidos e lavados no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Está ali, ó, ele é diferente. Por que você está indo lá? Né? Por que você sai da sua casa? Até um pouquinho mais tarde. Eu gosto. Eu gosto de dormir mais tarde. Né? Quase semana em dia, não vou dizer todos os dias, mas quase sempre acordo cedo. Então, o dia que eu tenho oportunidade, eu gosto de guardar a tarde. Mas quando você fala assim, vamos lá na casa do Senhor, aí Davi fala, é o melhor lugar para você estar. Entre outros 1000, o melhor lugar para estar aqui. Por quê? Porque nós temos uma cauda. Aleluia. É o lugar da nossa experiência, o lugar onde nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que coisa abençoada.
E essa virou a experiência daquele homem. Aleluia. Esse é o Aná, que encontrou a salvação, que teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Mas, irmãos, nós vemos aqui que essa bênção, ela não ficou, né? Nós vemos aqui que a palavra não fala de Aiá, só fala dele. E por que disso? Por que falar do Aná e não fala Aiá? Porque, como Esaú, tem muitos que não querem buscar a fonte. Agora, por que disso? Aí eu não sei. Só o Senhor. Nós estamos aqui em oração. Às vezes os irmãos têm, às vezes, né, pessoas nas suas casas que vê você buscando, né, porque o irmão dele via. Ô Aná, você está aí alegre, renovado, eu estou cansado. Porque eu tenho um lugar de descanso. Glória a Deus. E às vezes tem familiar nosso que ainda não conseguiu encontrar essa cauda no deserto. E é por isso que nós estamos aqui orando. O Senhor alcançar eles. Porque o dia que eles encontrarem essa fonte, eu tenho certeza que eles não vão querer mais sair de dentro dela. Glória a Deus. Que bênção que é, né? Agora você vê, o Aná tinha uma vida difícil, mas ele era, né, sobretudo, diante de uma vida difícil que ele tinha, a palavra dizer, ele obedecia o pai dele, ele honrava o pai dele, e aquele que honra o pai, ele vai ser recompensado. Aleluia. Porque ele podia falar assim: eu estou cansado dessa vida, eu não quero mais essa vida não, apacentar jumento não é para mim. Que vida difícil, que vida difícil. Sabe o que significa Aná, irmãos? Aná significa resposta. Aná significa resposta. E quantos de nós não estamos aqui hoje atrás de uma resposta? Glória a Deus. E às vezes, como Aná devia estar lá no deserto falando assim: Senhor, que vida, está difícil demais. As portas não se abrem. Aqui, ó, o sol hoje parece que está até mais quente. Tem dia que parece que o sol está mais quente. Não tem uma sombrinha aqui, não tem um lugarzinho fresco, não tem uma relva para me deitar, para me descansar. Esses bichos aí, é difícil de lidar. Às vezes é difícil lidar no nosso local de trabalho, com as pessoas no nosso dia a dia, é difícil. É complicado. E às vezes nós falamos: Senhor, é isso que eu vou viver pro resto da minha vida, Senhor? É assim? Não tem solução para minha família, não tem solução para minha vida espiritual, não tem solução para minha vida sentimental, não tem solução para o meu casamento, não tem solução para os meus filhos. A vida é isso, Senhor. Ele estava perguntando, ele estava questionando: Senhor, é isso? Sabe o que? Até o Senhor Jesus também se questionou. Quando ele está lá na cruz, o que ele vai falar? Elohim, Elohim, sabachthani, que é o que? Deus meu, por quê? Porque ele também perguntou. E nós também podemos perguntar: Senhor, por que nessa situação? Nós não podemos duvidar. Como igreja do Senhor, nós não podemos duvidar, porque nós já vimos o que o Senhor é capaz de fazer. Aleluia. Então, o Aná, ele estava atrás de resposta. E naquele dia se abriu uma fonte para ele no meio do deserto. Aleluia. E hoje o Senhor está aqui para ser resposta na sua vida. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Glória a Jesus. Aleluia. Aquele, né, a palavra vai nos dizer, se nós formos lá em Números, eu não tenho certeza, irmãos, acho que é capítulo 21, vai dizer que o povo de Israel, ele gostava de murmurar por qualquer coisa. E um dia o Senhor, antes que o povo murmurasse, porque eles estavam com sede, 100 anos depois disso aqui, 100 anos, passou 100 anos, o
Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, reúne o povo, junta o povo nesse local. E eles se juntaram. E o Senhor revelou um louvor e um clamor para Moisés. E colocou o povo para cantar aí. Está lá em Números, vai dizer assim: brota poço, brota poço, brota poço. E o povo começou: brota poço, brota poço, brota poço. Sabe o que aconteceu? 100 anos se passaram, a areia enterrou. Mas quando o povo começou a clamar: brota poço, a água ressurgiu, a água voltou de novo. Um dia o Senhor Jesus também foi enterrado, foi sepultado, foi colocado dentro de uma pedra, fecharam ele. Mas a igreja clamou: Senhor, nós precisamos de você, Senhor. O Senhor sabia da responsabilidade, e no terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. Aquele que já estava sepultado saiu dali. E aí, quando as mulheres vão lá, falam assim: por que procurais entre os mortos aquele que já vive? E hoje nós estamos aqui como igreja orando: Senhor, brota poço, brota poço nesse lugar. Senhor, brota um poço lá na minha casa, Senhor. Brota um poço lá no meu trabalho. Brota um poço, Senhor, lá na casa do meu irmão. Brota um poço na casa da minha irmã. Senhor, brota um poço nessa nação, Senhor. E quando o povo clama, o poço brota. Saiba, a sua oração feita neste lugar, ela não cai por terra. Porque todas as vezes que nós oramos e invocamos, esse poço ele aviva de novo, ele ressuscita. Porque o Senhor está vivo, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes os nossos pecados enterram o poço, né? Passam os anos, eles são enterrados. Mas pela graça do Senhor Jesus, o poço brota novamente. O Senhor traz a vida novamente. E essa é a glória, essa é a bênção que está reservada àqueles que valorizam o espiritual. Aleluia. Saiba, meu irmão e minha irmã, Glória, glória, Jesus. você podia estar na sua casa sim, você podia estar em outros lugares sim, mas você veio aqui e a sua vinda não foi em vão. Não foi em vão, não é porque eu estava aqui, porque o pastor está, porque a irmã, o fulano não. É porque o Senhor Jesus desceu da sua glória hoje nesse lugar. Quem pode sentir a presença dele? Aleluia, glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo. Essa água está brotando. Aleluia. O que ele falou para a mulher samaritana? Quando você beber dessa água, quando você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Porque ela vai jorrar de dentro de você. Meus irmãos, e as pessoas vão ver ali, vai mais um que achou uma cauda no deserto. Porque as pessoas vão ver essa água brotando e jorrando em sua vida.